O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros acusados de tentativa de golpe recomeça amanhã, às 9 da manhã, no STF em Brasília. Na sessão de hoje, o ministro relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e também dos outros 7 acusados. O senador catarinense Espiridião Amin foi citado pelo ministro relator. Por quê? Danila Bernardes nos conta ao vivo de Brasília. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente, esse julgamento encerrou hoje, depois do voto do ministro Flávio Dino, que concordou com o relator, mas entendeu que a pena de 3 dos réus, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, general Augusto Heleno e também Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa, essas penas têm que ser menores do que as dos outros réus. Esse foi o voto de Flávio Dino. Então, com isso, o placar está 2-0. Com mais um voto, a gente já tem aí a maioria para a condenação, se mais um voto seguir o que disse o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Para chegar nesse momento, foi um longo dia. A leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes durou mais de 6 horas. Durante essa leitura, como a Márcia disse, ele citou o senador catarinense Espiridião Amin, do PP, e foi por causa de quê? Por causa desse relatório aqui, ó, que eu tenho em mãos nesse momento, que é o relatório de análise nos códigos-fontes dos sistemas eleitorais. A gente vai trazer uma reportagem agora para explicar exatamente a relação desse documento com o senador Espiridião Amin, porque ele foi citado e como foi esse dia de hoje de julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, na chegada para o 3º dia de julgamento, o advogado do réu Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022, mostrou não estar confiante na absolvição. Eu acho que, evidentemente, que eu vejo com pouca chance pelo que eu li, não pelo que consta no processo. A defesa de Bolsonaro cobrou mais uma vez que o julgamento se baseasse apenas nas questões jurídicas. A expectativa da defesa é que o processo seja julgado à luz só e somente de elementos estritamente jurídicos. Tá? Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido. Se houver influência de outras variáveis, aí a gente já não pode dizer. O voto do ministro Alexandre de Moraes finalizou no começo da tarde e não trouxe surpresa. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, rejeitou as questões preliminares das defesas que questionavam a validade da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e afirmou que o ex-presidente era o líder de uma organização criminosa e que o grupo do chamado Núcleo 1 usou órgãos públicos para monitorar os adversários políticos e que montaram uma estratégia de atentar contra o poder judiciário, colocando a justiça eleitoral em descrédito. Segundo o ministro, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia foram ameaçados. Durante o voto, o relator citou o senador catarinense Espiridião Amin, do PP. De acordo com Alexandre de Moraes, o senador foi autor de um pedido de relatório que não tinha dados técnicos, mas descredibilizava a urna eletrônica. Isso teria acontecido em 2021. Os relatórios não consistiam em laudos periciais. Eram pareceres com recomendações, inclusive um deles
que havia sido pedido pelo senador Esperidião Amin, aliado político de Jair Messias Bolsonaro. O senador disse que a afirmação não é verdadeira e pediu direito de resposta. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, falta com a verdade. Ele subordina os fatos e a verdade à sua narrativa. O que vale é a narrativa que ele quer. Então, neste caso, há um relatório da Polícia Federal. 3 peritos criminais federais subscrevem esse relatório, que foi elaborado a pedido do TSE. E o que aconteceu em 2021? Que ele relacionou o senhor? Em 2021, eu fiz uma sessão de debate temático sobre totalização de votos, porque tinha dado um problema em 2020 na apuração das eleições municipais. E, casualmente, este mesmo relatório tinha recomendado fazer a totalização mesmo não sendo legal. E o TSE fez a totalização. Era a recomendação número 5. E a recomendação número 14 é da impressão do voto para fins de auditoria. Bom, amanhã esse julgamento será retomado a partir das 9 horas da manhã, com o voto do ministro Luiz Fux, que é apontado aí como uma pessoa que pode divergir do relator, então o voto dele pode ser diferente. A gente vai seguir acompanhando esse julgamento, ainda falta Fux, Carmen Lúcia e o presidente Cristiano Zanin. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Danila Bernardes. Uma boa noite para você. Até amanhã.